eu quero falar sobre crescimento, então vou apresentar um pouco, vamos dizer assim, de teoria, tá certo? Teoria do crescimento econômico, para vocês, eu sei que tem alunos aqui, tem vários dos meus alunos, né, que fazem macro 1 e macro 2 comigo, que não são cursos de crescimento, tá certo? E depois eu gostaria de fazer alguns comparativos, né, sobre a performance brasileira em termos de crescimento, do ponto de vista internacional, histórico, e relacionar isso com o panorama fiscal, né? E, finalmente, fazendo um diagnóstico aí, econômico-político dos nossos problemas. Acho que vai ficar bastante claro para vocês quais são os nossos problemas e os nossos desafios, né? Bom, e a motivação aqui tem uma frase que eu gosto bastante, do professor Robert Lucas, né, ganhador do Prêmio Nobel em 95, que talvez vai ficar na cabeça de vocês aí pelos próximos dias, meses ou anos, tá certo? Que é uma vez que você começa a pensar sobre crescimento econômico, é difícil pensar sobre qualquer outra coisa, do ponto de vista de quem gosta de teoria, de quem gosta de empírico, né, da parte empírica da macroeconomia. Ora, para a turma aí que, acho que a maioria aqui já deve ter feito algum curso de macro, né, ou de introdução, tá certo? Ou o pessoal que está no ESSEC, na economia, que fizeram realmente macro, sabem que a gente tem muito mais disciplinas de curto e de longo. E a razão não é a importância, né? Então, a gente tem, por exemplo, macroeconomia 1 e macroeconomia 2, duas disciplinas de curto prazo. E macro 3, que é uma disciplina de crescimento longo prazo. A gente não tem duas de curto, porque curto é 2 vezes mais importante do que longo, tá certo? Mas porque os modelos são mais complicados, a gente precisa de mais tempo para explicar. Mas qual que é a ideia, né? Crescimento de longo prazo, ele é essa tendência que eu estou colocando aqui nesse gráfico, tá certo? Então, você observa aqui uma tendência de crescimento, nessa, eu fiz azul aqui, essa reta, né? Para simplificar, obviamente que essa tendência não precisa ser necessariamente redondinha, né? Ou quadradinha aqui no caso, tá certo? Uma reta, ela pode ser estocástica, vamos dizer assim. E então, essa aqui seria a reta de tendência, né? Deixa eu ver se está funcionando o laser, tá? Baixo, né? Então, observem aqui, essa é a reta de tendência, e aqui nós teríamos os ciclos econômicos, tá certo? Ora, e eu desenhei com esse formato aqui por uma intenção, né? Com uma intenção já, de mostrar como é que está o Brasil, né? O Brasil é o caso de um país que tinha uma taxa de crescimento bastante alta nos anos 50, 60, 70. Aí depois essa taxa, nos anos 80 e 90 e 2000, né, ela se estabilizou, embora nos anos 2000 foi um pouco mais baixo. E, finalmente, agora parece que nós entramos numa tendência até um pouco mais baixa. E, obviamente, você observa aqui que o movimento do PIB, esse seria o PIB observado, né? Ele se movimenta ao redor dessa tendência, e esses são ciclos, tá certo? Então, a gente tem duas disciplinas, aí, como eu falei, para explicar esses ciclos e para mostrar como é que, vamos dizer assim, as autoridades econômicas podem tentar suavizar esses ciclos. E como é que elas fazem isso? Elas fazem via 2 instrumentos principais, né? Na verdade, um instrumento principal, hoje, que é a taxa de juros, tá certo? Então, quer dizer, quando a economia está aquecida, o governo vai lá, sobe a taxa de juros, quando a economia está desaquecida, o governo abaixa a taxa de juros. Esse é um dos instrumentos, né? Mas tem outros, tá certo? Instrumentos relacionados ao crédito, taxa de câmbio pode ser um instrumento, tá? E esses a gente chama de instrumentos de curto prazo, são variáveis de curto prazo, tá? Normalmente variáveis monetárias, né? Taxa de juros é uma variável monetária.
ela é um percentual, né? Obviamente que o que vai acabar influenciando a economia é a taxa de juros real, né? Então você tem, vamos dizer assim, a importância de fatores reais, mas a gente sabe que no curto prazo o governo pode mexer na taxa de juros real, ele pode abaixar os juros real. Né? A Dilma fez lá, deu uma canetada, alguns anos atrás, baixou os juros nominal, caiu os juros real, mas depois os juros acabou voltando, os juros real, tá certo? Bom, e a intenção dela ali, né, via Banco Central, enfim, obviamente, né, há interpretações, né, alguns acham que não houve interferência política, outros, como eu, acham que houve, tá certo? Mas, enfim, o fato é que o governo pode incentivar a economia via mudança das taxas de juros, né? Mas isso é política de curto prazo, isso não é política de longo prazo, isso não mexe na tendência. E tendência de crescimento é extremamente importante. Por quê? Porque PIB é igual a renda, né? Vocês aprendem isso lá em introdução, tá certo? Você pode olhar o PIB através da ótica do produto e através da ótica da renda. Então, o PIB brasileiro hoje, né, ele é maior do que 6 trilhões de reais. 6 trilhões e 600, 700 bi, tá certo? O que isso significa? Ora, eu vou arredondar aqui uns números, tá? Só para facilitar as contas. Mas se você pegar 6 trilhões de reais e dividir pela população brasileira, está acima de, está em 208, 209 milhões, vamos colocar 200 milhões, você vai ter uma renda per capita aí de 30 mil reais. Então, esse é o significado do PIB ou da renda. Então, olha só, uma taxa de crescimento de longo prazo, de 7% ao ano, né, vai dobrar a renda da economia brasileira em 10 anos. Tá certo? Então, uma taxa de 7% ao ano, que era a taxa que o Brasil crescia nos anos, como média aí, dos anos 50, 60 e 70, dobraria a renda per capita em 10 anos. Hoje, a taxa de crescimento está 2,5, né? Eu não sei exatamente qual que é. Vamos colocar 2, tá certo? Então, você pega uma taxa de crescimento de 2% ao ano, vai demorar 35 anos para dobrar a renda. Tá certo? Então, obviamente, que falar de crescimento econômico de longo prazo é bastante importante. E entender os determinantes desse crescimento também é. Né? Ora, aqui ó, é a teoria, né? Aqui é a realidade. Ó. Aqui eu peguei alguns dados de... desculpem por não colocar em português, mas, enfim. Eu dei uma filtrada aqui nos dados só para vocês enxergarem que você tem a tendência... Você tem mudanças da tendência e você tem os ciclos. Né? Aqui a gente observa agora que a gente está nesse ciclo aqui abaixo dessa tendência de crescimento. Tá? A tendência você pode enxergar como sendo a capacidade de oferta, ou PIB potencial, a capacidade de ofertar. E o ciclo é como a demanda. Às vezes a demanda fica abaixo da oferta, às vezes a demanda fica acima da capacidade de oferta de longo prazo. Né? E quando ela está acima, ela tende a aquecer, a aumentar os preços, né? a elevar a inflação, e quando está abaixo, a reduzir. Tá certo? E aqui a gente extrai o componente cíclico. Né? Então, aqui é macro 3, tendência, aqui é macro 1, macro 2. Tá certo? Bom. Então, em termos de curto prazo, a gente tem essas variáveis aqui, juros, crédito, tá certo? Câmbio, né? Algumas variáveis monetárias, outras variáveis que o Banco Central, por exemplo, tem a seu dispor para influenciar o nível de atividade da economia. Agora, o que os economistas sabem sobre crescimento econômico de verdade? Crescimento econômico de longo prazo é a acumulação de capital físico, acumulação de capital humano, tá certo? Quando eu falo acumulação de capital humano, significa saúde, né, e educação, tá? Ambas as coisas, né, principalmente. Mas, obviamente, que
as instituições são importantes, né? A absorção de tecnologia é, vamos dizer assim, o que explica, em principal, vamos dizer, o crescimento das economias do mundo, né? O crescimento real, o aumento do produto real é explicado fundamentalmente por crescimento da tecnologia. Então, você pega os países que são motores do crescimento, eles crescem porque há incorporação de tecnologia no processo de produção, tá certo? Na capacidade de geração de oferta. Esses países é que puxam o mundo. O que vai explicar diferenças de renda entre países, né? Aí você vai ter um pouco dessa absorção dessa tecnologia, que depende de conhecimento, e que, portanto, depende do capital humano, né? E o formato das instituições, tá certo? Então, a gente olha o Brasil nessas áreas aqui, né? Educação, saúde, tecnologia, conhecimento. O que a gente vê? A gente vê tragédia, tá certo? Então, assim, o Brasil, infelizmente, é uma tragédia, tá? E isso vai ficar claro para vocês aqui quando a gente fizer uma comparação do Brasil. Tá? E depois eu vou voltar para esse slide aqui, depois eu vou falar um pouco mais desses fatores aqui. Bom, olha o Brasil em termos de PIB, a 7ª economia do mundo, né? Então, você pega um ranking aí da Penrose Table, Universidade da Pensilvânia, está com outra universidade hoje, o cálculo do PIB à paridade do poder de compra, né? A gente chama de PPP, que tira essas variações do câmbio, né? Por exemplo, hoje o câmbio variou, variaria o PIB em dólares, né? Então, você usa um câmbio de equilíbrio. O Brasil está lá na 7ª posição, né, no ranking de 182 países. A gente poderíamos nos orgulhar dessa estatística. Porém, quando você olha em termos per capita, o Brasil está na 81ª posição, tá certo? Então, você olha lá, Argentina tem um PIB maior, 44% maior do que o brasileiro. O Chile, 59%. Aqui eu estou usando, aqui, obviamente estou usando um câmbio de 3,7, aqui estou arredondando alguns dados do Banco Mundial, tá certo? Em dólares, né? Então, obviamente, esse tipo de comparação internacional não é tão simples assim fazer, mas é só para dar uma ideia, né? Você pega Portugal, tem um PIB mais do que 2 vezes maior do que o nosso, né? Quer dizer, acrescendo a 2% ao ano, vai demorar 35 anos para a gente chegar perto de Portugal, desde que Portugal não cresça. Tá? Alemanha, um PIB de 156 mil reais. Estados Unidos, um PIB de 213 mil reais. Aí você vai, Irlanda, enfim, Europa, países desenvolvidos. Então, nesse sentido, é uma tragédia, né? Quer dizer, a gente vive em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, estado rico, cidade rica. Mas o Brasil, em termos per capita, é pobre. Além de ter um PIB per capita baixo, a distribuição, a gente sabe, da renda também é bem ruim, tá certo? Quando você olha no comparativo histórico, tá? Então, estou bem de tempo ainda, né? Então, olha no comparativo histórico. Olha a média das taxas de crescimento. Obviamente que você tem outros fatores aqui, anos 50, 60, 70, você tem crescimento demográfico, você tem a população saindo dos campos, indo para a cidade, indo para as indústrias que são mais produtivas. Então, você tem uma série de fatores aqui demográficos que também explicam essas altas taxas de crescimento. Mas aí nós saímos da década de 70, entramos na década de 80 com a crise da dívida, né, e um problema inflacionário, e aqui era chamada a década perdida. Mas observa que o Brasil crescia 3% ao ano. Está acima do crescimento aqui da década de 2010. Tá?
Essa era a década perdida. A década de 90 foi mais perdida ainda, né? Quer dizer, os primeiros anos foram devotados à estabilização monetária, o país vivia um período de inflação extremamente alta, né? Vários planos que ocorreram nos anos 80, e, como vocês sabem, foi só em 94 que a gente conseguiu estabilidade. E, na raiz dessa estabilidade, você tinha ali um problema fiscal, né? Na falta da estabilidade, e foi, vamos dizer assim, houve uma tentativa de abordar esse problema fiscal de uma forma que não fosse inflacionária, e teve sucesso, tá certo? Mas eu levantei esse ponto porque a gente hoje também, no final aqui da apresentação, a gente vai ver que a gente voltou para essa questão fiscal, é um dos grandes problemas e desafios do Brasil de hoje. Mas, enfim, uma taxa de crescimento baixa. Entramos nos anos 2000, você tinha um cenário externo bastante benigno, né, de preços de commodities. Você tinha a questão da estabilidade praticamente resolvida. O governo Lula, vamos dizer assim, teve o mérito de manter os pilares da estabilidade do governo Fernando Henrique, né, o tripé econômico. Para quem não sabe, o tripé é formado pelo superávit fiscal, né, câmbio flexível, tá certo? E meta de inflação, né, um regime de metas de inflação. Entramos nos anos 2010, né, com a presidente Dilma, que extremamente ideológica, né? Eu tive a oportunidade aqui até de estar com o meu ex-orientador, Otaviano Canuto. Eu falei, olha, tem uma grande diferença aqui entre Lula e Dilma, pelo menos do ponto de vista macroeconômico, vamos dizer assim, porque o Lula, pelo menos, delegou a parte macro, né, sem falar dos outros problemas aí, do governo petista, né, em termos de corrupção e etc., mas ficando na parte macro. Ele, vamos dizer assim, delegou a parte econômica para uma equipe responsável, uma equipe boa, que conseguiu manter o país estável, tá certo? Não teve nenhuma pirueta, né? Não teve, o Brasil não virou um laboratório de testes, como ocorreu no período Dilma, que era mais ideológica, tá? E a ideologia, eu estava aqui falando com o pessoal do Caia Pós na semana passada, né? Eu dei um recado para eles, assim, olha, acho que a ideologia é bastante importante, a ideologia são as teorias, né, a minha visão da ideologia, né, de que vão ajudar-nos a nos guiar, né? Mas você também precisa olhar a parte empírica, o que dá certo, né? A parte pragmática. E, enfim, houve esse mérito nos anos 2000 que, infelizmente, em 2010, um governo ideológico desmontou o tripé e nós tivemos vamos dizer assim, uma crise de curto prazo no meio de um problema de longo prazo. Então, assim, também a gente não pode jogar toda a culpa, né, da má performance, da crise de crescimento brasileira, que não é de hoje, como vocês podem observar, já é desde os anos 80, certo? Então não pode jogar tudo no colo da Dilma também. A Dilma foi uma tragédia de curto num problema, numa tragédia de longo prazo, tá certo? Como vocês veem aqui. Ora, então aqui eu gostaria de voltar ainda, falar um pouquinho mais sobre essa questão dos determinantes de crescimento, tá certo? Então, em termos de capital humano, educação, você olha o Brasil, pega lá PISA, teste que compara educação em 90 países, 80 países, 80 ou 90, não sei exatamente o número. Mas o Brasil está lá, se forem 80 países, você pega a área de ciências, o Brasil está 71º, tá certo?
leitura, os piores países do mundo de leitura. Nós estamos falando de comparação. E detalhe, não é só escola pública também, escola privada também não se sai bem. Tem alguma coisa errada com o nosso processo de aprendizagem. Aí você pega a Irlanda, que é um país que cresceu bastante nos últimos anos, aí vê a parte de leitura das crianças, está entre os 10 primeiros países do mundo. Então, você pega qualquer critério ali do PISA, o Brasil está lá embaixo. Quer dizer, a gente tem um problema sério de educação que não adianta depois, na minha visão, que eu vou polemizar, resolver via intervenção, via cotas. Você tem que resolver lá embaixo. Você não vai resolver o problema fazendo intervenção lá na frente. Você tem que fazer intervenção no começo. Você tem que fazer intervenção já nos primeiros anos de vida, para melhorar os aspectos cognitivos da criança. Tem aí o James Heckman, o pessoal aqui que trabalha em Chicago, a gente tem o Daniel Santos, que estudou com o James Heckman. O pessoal está anos e anos estudando isso e sabe que os primeiros anos de vida são fundamentais para a criança. Então, você pega uma criança mal nutrida, que não teve estímulo da mãe, que não pegou num livro para ler, essa criança está condenada para o resto da vida a ficar abaixo da média. Não adianta depois fazer intervenção. A intervenção tem que começar lá. E o sistema de ensino brasileiro está todo complicado. O Dante sabe disso aqui. Eu sou um dos professores que tem mais buscado incentivo a mudar o padrão de financiamento da escola da nossa universidade. Só que a questão é extremamente ideológica. Vai tentar trazer dinheiro privado aqui para dentro da USP. E começar a implantar um sistema não só de financiamento privado, mas também como de gestão privada. Você barra diretamente em corporativismo, em sindicato e etc. Então, obviamente que a universidade pública, ela absorve uma quantidade de recursos imensa. Tá certo? Proporcionalmente, muito mais do que no ensino básico. Então, a gente precisa melhorar o ensino básico. Saúde. O Brasil, você perde batalha para o vírus da Zika, da dengue. Quer dizer, a gente perde por conta de saneamento básico. Tá certo? Então, e capital humano, como eu falei para vocês, uma das grandes diferenças de renda entre países é capital humano. Porque é o capital humano que vai pegar essa tecnologia e vai transformar a tecnologia depois em produção. Tá certo? Não adianta você dar uma máquina, que é um avião, para um trabalhador que não sabe explorar as potencialidades daquela máquina, ou de um determinado processo de produção. Bom, rent seekers, são aqueles caçadores de aluguéis, a burocracia. Você pega qualquer índice aí dos países mais difíceis de se fazer negócio, é o Brasil. Os países mais violentos, o rent seeker vamos dizer assim, é a hiena que quer roubar a comida do leão, tá certo? O que você mais tem é rent seeker, A gente toda hora está se protegendo deles, de alguma forma. Burocracia gigante que tem no setor público e também no setor privado, uma burocracia para tentar impedir esses rent seekers, para tentar impedir, vamos dizer assim, o roubo do nosso produto. E a burocracia acaba não impedindo, mas impedindo aqueles que querem produzir. Então, assim, o Brasil tem uma malha burocrática gigantesca. Para quem está já no setor privado, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, é um dos piores países para se abrir empresa, se fechar empresa, manter empresa. Você olha índices de advogados per capita, ou mesmo contadores, me desculpem, per capita, o Brasil fica sempre acima, porque você precisa deles para se proteger dos rent seekers e para entender a complexidade tributária e de regras do setor produtivo. Tecnologia. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Os mais fechados do mundo.
tá certo? Você pega, bom, comparativamente ao seu nível de renda, você pega países semelhantes ao Brasil, você vai ver que é o país que tem mais barreiras não tarifárias e barreiras tarifárias, tá certo? Regras de conteúdo local, né? É um país anti-mercado, é um país anti-produção, né? Um país que protecionista. Quem é que gosta de protecionismo? Os empresários é que gostam de protecionismo, né? É bom para eles, né? Mas não é bom para o dinamismo da economia, não é bom né, para gerar produtos mais baratos e com mais qualidade, tá certo? Bom, então, em termos de crescimento econômico, você precisa atacar todas essas frentes, né? E você vai explicar aquela tendência, você não vai conseguir explicar com um fator, né? Uma tragédia não explica com um avião quando cai, não é um fator, é uma série de fatores. Então, o Brasil precisa melhorar a educação, saúde, investimento, estímulo a investimento e empreendedorismo, precisa se abrir ao comércio internacional, mesmo com o Trump lá fechando, o Brasil tinha que se abrir. Obviamente que a abertura multilateral é muito melhor, né? Mas a abertura unilateral também é importante para você trazer esse dinamismo, trazer essa tecnologia, tá certo? Você vai, a própria indústria, de alguma forma, acaba se beneficiando com a abertura. Obviamente que o Brasil também precisa fazer a lição de casa, né? Infraestrutura não está aqui, né? Item 5, mas você tem uma péssima infraestrutura de transporte, por exemplo, ferroviário, aeroportuário, enfim. E uma coisa importante para investimento é o risco, né? Quer dizer, quando o empresário vai investir, ele está lá olhando para os lucros para o futuro e está trazendo esses lucros para valor presente. Quando ele traz esses lucros para valor presente, o juros real é importante para ele, tá certo? Mas também o risco é importante. E o risco entra quase que da mesma forma como a taxa de juros real. Não estou falando o risco que já está dentro da taxa de juros real, estou falando do risco do investimento. Então, quanto maior o risco, menor é o valor presente, descontado pelo risco. Tá certo? Então, um ambiente de muita incerteza, como a gente teve nos últimos anos, né, é um ambiente em que o risco, você tem uma distribuição de retornos, uma variância grande. Então, o empresário fica acuado. Tá certo? Então, o risco, obviamente, é bastante importante para o investimento e para o crescimento. Enfim, eu podia enumerar outros fatores aqui, taxa de poupança, etc., etc., vários aqui não estão enumerados, mas são esses fatores que, de fato, provocam crescimento. Não é o Copom ir lá, baixar a taxa de juros, e esse é o problema da economia brasileira. Tá certo? Bom, estou acabando, viu, Nelson? Então, aqui, só para fazer a ligação do problema de crescimento com outro problema sério que o Brasil tem hoje, que é uma dívida bruta, tá certo? Lembra que eu falei lá do tripé macroeconômico, né? Uma parte importante do tripé é o superávit primário. Esse superávit primário desapareceu no governo Dilma e se transformou num déficit. Esse déficit, aliado a uma taxa de juros bastante alta no Brasil, transformou uma dívida, né, a dívida como proporção do PIB de 50%, aproximadamente em 2013, para quase 76% em 2018. Então, há um crescimento bastante grande dessa dívida, né? Quer dizer, em termos per capita, para vocês terem uma ideia, ela passou de 16 mil para 24 mil reais. Tá? Uma bagatela, aí, como eu coloquei, né, de 1 trilhão e 600 bi, né, em 5 anos. Então, a gente tem um problema muito sério, que é a razão dívida sobre PIB. Como é que você resolve esse problema? Ora, você tem o numerador e o denominador. A razão dívida sobre PIB. Então, uma forma é controlar o crescimento da dívida pelo numerador, certo? E o que você faz
deixa de produzir déficit e começa a produzir superávites. E aí tem formas de você gerar esses superávites. Uma forma é aumentar imposto, que eu acho que todo mundo aqui concorda que, pela qualidade do serviço público que temos no Brasil, a nossa carga tributária já é muito alta. Então, obviamente que de certa forma, esse é o único jeito que o Brasil vem encontrando nos últimos anos para resolver esse problema. Não é via corte de gastos. Mas agora nós estamos num momento que eu acho que, pelo menos, a maioria dos economistas tem concordado que é necessário cortar gastos. Tá certo? Mas eu penso particularmente que é muito importante melhorar a eficiência do setor público. Eu estava falando para a turma aqui, né, a turma liberal, eu particularmente, se a provisão do bem e serviço público, se a provisão do bem e serviço for pública, ela tem que ser eficiente. Né? Eu penso que focar em educação e saúde já está bom demais. Mas se focar em educação e saúde, o setor público focar em educação e saúde, essa provisão tem que ser eficiente. E nós temos exemplos de países que fazem isso bem, tá? Via setor público. Que não é o caso do Brasil. Bom, então uma forma é controlar pelo numerador, a outra é pelo denominador, tá? E eu já estou acabando, viu, gente? Pelo denominador é crescimento. Então, você tem que incentivar o crescimento. Tem aí exemplos, livro-textos de como resolver um problema de dívida pública em ascendência, a razão de dívida pública sobre PIB em ascendência, que é o exemplo da Irlanda, que eu gosto de citar, porque questões familiares, né? Eu tenho um coautor também que participou até do paper que, vamos dizer assim, deu origem a esse trabalho que hoje é livro-texto, né? Está lá no Blanchard, livro de vocês. Mas o exemplo da Irlanda é o exemplo de redução de gastos, né? Que gerou, tá certo, uma expectativa crível de que haveria redução da carga tributária no futuro. E isso gerou confiança no mercado, que acabou elevando também o denominador, quer dizer, o PIB via redução de risco, etc., etc. Aumentou o PIB e reduziu o déficit, tá certo? Então, eu entendo que o Brasil precisa passar por reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, reforma política, etc., reforma trabalhista, etc., etc., etc. Pelo menos manter essa reforma trabalhista. Esse é meu último slide, aqui para mostrar um pouco, tentar fazer a ligação, né, com o que eu falei antes, sobre políticas de curto e políticas de longo. Tá? Foi uma tentativa, né, o slide ficou simples, mas eu vou dizer para vocês que eu demorei um pouquinho para pensar nisso daqui. O gráfico de cima, eu tentei fazer, vamos dizer assim, uma distribuição das preferências do eleitorado, tá certo? E aqui eu coloquei, a média deveria estar bem no meio aqui, tá certo? Mas qual a ideia? A ideia é que você tem, suponha que você tenha políticas de curto para um lado esquerdo, aqui políticas de longo para o lado direito. Tá certo? Então, como é que se distribuir as preferências do eleitorado? O eleitorado, na média, ele tanto faz. Talvez, vamos supor aqui que ele, por esse gráfico, ele tem um pequeno viés aqui para ter mais políticas de longo. Por exemplo, ele prefere distribuição de renda via melhoria da educação, tá certo? Do que distribuição direta. Bom, só que ele acaba elegendo, vamos dizer assim, um determinado congresso, né? E aqui vamos dizer que, então, para implantar um determinado número de políticas longo, ele não precisa de muito apoio, né? Ele vai ser eleito e consegue, pelo menos, implantar, vamos dizer assim, uma reforma. Tá? Implantando uma reforma, dá um pequeno aumento aqui na taxa de crescimento de longo prazo. Ora, se fizer políticas de curto prazo, aqui para a esquerda, no começo não tem muita alteração na taxa de crescimento de longo, mas se você começar a ser muito heterodoxo, isso afeta a tua taxa de crescimento de longo prazo. Essa que é a ideia. Tá certo?
Por outro lado, se você começar a implantar mais reformas de longo, começa a aumentar a taxa de crescimento de longo prazo. Só que para implantar essas reformas de longo, você precisa de mais apoio do Congresso. Então, se você quiser uma taxa de crescimento China, não tem como, tem que o Congresso inteiro. Aí, o pessoal que deseja uma taxa de crescimento mais alta, que é um político mais autoritário, tá certo? Ou que é uma opção mais autoritária. Por outro lado, né, qual que é a minha ideia? Então, nós estamos fadados aqui a ter taxas de crescimento baixas, né? Não, eu acho que é um caminho de convencimento da população de que o Brasil precisa dessas reformas, de forma tal que, para promover essas reformas, você precisa de menos apoio, vamos dizer assim, ou menos esforço para conseguir apoio do Congresso e passar essas reformas. Tá? Você precisa convencer o eleitorado de que esse tipo de política aqui que são políticas, vamos dizer assim, mais populistas também, né? Políticas de distribuição de renda que não sejam pela educação, políticas populistas de juros, de crédito, etc., ou de controle de preços. Não é esse o caminho. Né? O caminho é promover essas reformas, e para isso você precisa de convencimento. Eu acho que esse é o diagnóstico que eu coloco, esse é o grande desafio que nós nos encontramos hoje, mas uma coisa é certa, como a gente está numa democracia, a gente quer democracia, a gente quer mais liberdade, não menos liberdade, a gente vai ter que aceitar que crescimento chinês não vai ser possível. Né? Mas é possível a gente sonhar com um futuro bem melhor do que o que nós temos hoje, pelo menos, se avizinha aqui. Tá certo? Obrigado, gente, pela atenção. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.